Palavra. Vamos ler aqui o título dessa mensagem, Tende paz com todos. E vamos ler um versículo somente. Romanos, capítulo 12, versículo 18, diz assim: Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Uma reflexão sobre as relações humanas, sobre os relacionamentos, sobre a interação com todos os que nos cercam, dos mais próximos aos mais distantes, dos mais conhecidos aos menos conhecidos, dos familiares, parentes, amigos mais próximos, até aqueles que são completamente desconhecidos. As pessoas vivem com pressa, preocupadas e centradas em seu foco pessoal. O egoísmo humano é muito forte e muitos estão severamente aprisionados pelo seu próprio ego, pelos seus interesses pessoais, em detrimento dos demais interesses que envolvam o outro, ou seja, que envolvam o próximo. Ao viverem desta forma, atropelam todo mundo que se atravesse no seu caminho, que toque, mesmo que de muito longe, nos seus interesses. Eles logo entram em rota de colisão pelas coisas mais banais. Pelas coisas inimagináveis, eles podem começar a Terceira Guerra Mundial por qualquer motivo. Vemos no trânsito pessoas que sequer se conhecem, ofendem, gesticulam, fazem toda sorte de sinais obscenos e demonstram grande irritação por pequenas falhas, pequenos descuidos e desatenções dos outros, pois as pessoas andam realmente preocupadas e desatentas. A estatística nos diz que 70%, mais de 70% dos acidentes automobilísticos acontecem por desatenção. Alguns chegam ao extremo de descerem dos seus carros e chegam à agressão física, ultrapassam a agressão das palavras e terminam na física. Inclusive já vi notícias de brigas com feridos e até com morte por coisas banais, discussões banais no trânsito. As pessoas andam explodindo à toa. O copo está cheio, qualquer gota a mais derrama. Somos sociais. A nossa constituição é social, não é solitária. Precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros. Há um saber, há algo arraigado dentro do ser humano que aponta para uma vida em sociedade, para um convívio social, para uma interação social. Esta é a nossa formação, a nossa constituição. Fomos gerados, fomos criados para vivermos em sociedade, em grupo. Se não fosse assim, o homem primitivo não viveria em aldeias. Mesmo os nômades que se movimentam o fazem em grupos. Não teriam surgido as vilas, os lugarejos, as cidades, hoje as grandes metrópoles. Somos notoriamente sociais. Isto é indiscutível. O que acontece com o ser humano é que ele não se suporta mais. O ser humano não se aguenta mais. O seu coração está tão cheio de coisas que não deveriam estar lá. O seu coração está tão contaminado por toda sorte de mazelas, que das duas uma acontece. Ou ele explode, ou ele implode, emocionalmente falando. O que acontece, na verdade, é que lhe falta paz, lhe falta graça, lhe falta paciência, lhe falta tolerância, lhe falta a longanimidade, lhe falta a bondade, lhe falta a misericórdia. O ser humano está muito distante de Deus. Lhes faltam os dons do Espírito Santo. Todos esses atributos que citamos são provenientes de Deus, são dons de Deus. É Ele quem nos concede a todos, sem exceção e sem acepção de pessoas. Somente precisamos fazer a nossa parte material, ou seja, usar da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio e buscar estes atributos e querer estes atributos em nossos corações. Os acumuladores, muito em voga nestes dias, são semelhantes aos que enchem os seus corações das coisas deste mundo, emocionais ou materiais, em detrimento das celestiais. Quando o egoísmo domina uma vida, os sentimentos mais fortes são a vaidade, o orgulho e a avareza, ou seja, tudo para si e para os seus. Sabem tudo e querem tudo. Os demais que vão procurar a sua turma.
Eles não estão nem aí para o seu próximo. É tão exacerbado o egoísmo da humanidade que vemos mais cuidados com os animaizinhos de estimação do que com as pessoas. Este desvio de conduta de um ser que deveria ser social pela sua formação, pela sua necessidade de cuidados, nos leva a essa reflexão. Veja um bebê, uma criança recém-nascida. Quando ela nasce, ela precisa de muitos cuidados. O que será que Deus está nos ensinando ao nos ter formado assim, diferente de todos os demais seres vivos desta terra, que nascem e já são quase que autônomos. Eles se põem imediatamente após nascerem em pé e sobrevivem, seja na terra, seja na água. Na terra caminham logo ao nascerem, na água nascem logo ao nascerem. Vemos vários exemplos, mas com o homem é diferente. Há todo um zelo, há todo um cuidado, panos, colo, mamadeira, até que depois de muitos meses a criança começa a dar os primeiros passos, com todo o cuidado e atenção dos pais ou dos que lhes cuidam. Eu pergunto mais uma vez: o que será que Deus está nos ensinando ao ter nos constituído desta forma? Eu respondo: é que somos dependentes uns dos outros, é que precisamos de tutores, que precisamos de pessoas responsáveis por nós até que tenhamos atingido uma certa maturidade para caminharmos com as nossas próprias pernas e sobrevivermos com os nossos próprios esforços. O ser humano vive em grupo, seja na família, no trabalho, na escola, na sociedade, como um todo. É exatamente aí que queremos fazer uma reflexão. Ao vivermos em comunhão com as pessoas nestes grupos, nós recebemos a influência de todos e influenciamos a todos, afetamos a todos e somos afetados por todos. O versículo que temos citado: se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nós precisamos estar cientes dessa questão, sob pena de vivermos em guerra com os que nos cercam. Alguém me pediu oração, dizendo que muitas coisas ruins lhe aconteciam. E eu orei muitos dias por esse pedido de oração, ao que num determinado dia o Espírito Santo de Deus iluminou o meu coração com este versículo em resposta a estas orações. Há muitos anos também orei por uma mulher e vi que ela tinha um enorme sobretudo, numa visão, né? Andando no meio do mato, e deste sobretudo saíam muitos fios, e na ponta de cada fio havia um anzol que ia juntando todo tipo de folhas e galhos por onde ela passava, de maneira que a sua carga ia aumentando a cada dia e a cada passo que dava. Eu disse a ela: alguma coisa está errada na sua vida. Ela assumia, ela colocava sobre os seus ombros todos os problemas das pessoas que lhe procuravam. Ela era Deus. Ela não orava a Deus, ela não entregava os fardos para Jesus, mas ela mesma carregava. Esta mulher não me ouviu. E em pouco tempo ela já era idosa, em pouco tempo ela veio a falecer. Há pessoas que são verdadeiros para-raios, atraem todo tipo de relâmpagos. Se alguém está de mal com o mundo, logo envia seus raios para estas pessoas, que imantaram os seus corações com toda sorte de mal, de pessimismos e de murmurações. Assim tenho aprendido que o que temos no nosso coração, ministramos a todos os que nos cercam, a todos os que convivem conosco e interagem conosco. Se somos atribulados, mais atribulados ficaremos, porque as pessoas são naturalmente e notoriamente responsivas. Elas nos respondem na mesma moeda, mesmo que não pronunciemos uma única palavra que seja. Já se temos paz no coração, nós somos semelhantes ao algodão, nos movendo entre os cristais pontiagudos das pessoas atribuladas com toda a sorte de mal que nos cercam. Mas não nos ferimos, pelo contrário, apaziguamos, apacentamos, ajudamos, somamos para o grupo social em que estivermos inseridos. Assim acontece. Quando confrontados, Jesus nos ensinou e nos deu uma palavra de sabedoria que lhes deixam sem reação e sem resposta. A sabedoria dos céus enche o coração deles e não há reação. Eles recebem simplesmente, eles assimilam para nunca mais e esquecerem. Quando somos confrontados e estivermos em Deus, Ele nos dá uma palavra de sabedoria. Veja bem, não discutimos,
não entramos em vãs contendas, ensinamos, espargimos do que está cheio o nosso coração. Por isso é tão importante ler a palavra, meditar na palavra, viver na palavra. Quanto mais lermos, mais vamos ter para dar, para distribuir a mais e mais as pessoas vão receber e aprender e assimilar coisas boas, coisas do céu. Seus corações serão pouco a pouco esvaziados das coisas da terra e serão preenchidos com as coisas do céu. Mas isso depende de cada um de nós. Por isso, cada um deve fazer a sua parte. Não podemos nos isentar, mas, pelo contrário, precisamos estar cientes da nossa responsabilidade, da nossa capacidade de influenciar e de sermos influenciados. Precisamos estar bem conosco mesmos e com Deus, porque o princípio é o nosso livre-arbítrio e as demais situações nos relacionamentos serão simplesmente consequências e reflexos de como estamos e de como está o nosso coração, do que temos no nosso coração. Façamos cada um a nossa parte. Nós possuímos um grande poder de mudarmos a nós mesmos, mas não temos o poder de mudarmos as pessoas com palavras. As nossas palavras até podem convencer, até podem persuadir, mas a palavra de Deus, as palavras de Deus, estas são irrefutáveis. E o nosso testemunho de vida fala muito mais alto do que as nossas palavras. Nos filmes americanos, nós vemos seguidamente a seguinte expressão com relação a alguém falar alguma coisa perante a justiça, ao policial: tudo que você falar poderá ser usado contra você. Eu quero entender aqui palavra de homem e não de Deus. Quando falamos a palavra de Deus, inspirados e dirigidos por Ele, esta palavra não gera contenda ou discussão. E mais, ela não volta vazia. Outra questão é com relação ao nosso coração. Ele deve estar limpo todos os dias, e a nossa mente aberta e arejada. Assim estaremos cientes do meio em que estamos inseridos e, ao interagirmos, seremos bênção e não maldição para os que nos cercam. Se tivermos paz no nosso coração, todos os que nos cercam receberão dessa paz. Que Deus te abençoe e que você entenda esta palavra no nome de Jesus, é a nossa oração.